100% das crianças de 4 e 5 anos do Piauí estão na escola. O número universal é resultado de uma visão que o Estado tem aplicado à trajetória educacional. Tratar a educação básica como um sistema e não como uma soma de iniciativas. As etapas são vistas em conjunto e todas elas têm prioridade. A pré-escola, justamente essa voltada às crianças de 4 a 5 anos que eu mencionei, ganhou um programa voltado especificamente a ela neste ano. Em parceria com a Coalizão pela Pré-Escola, formada por Fundação Bracel, Fundação Itaú, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Van Leer, Instituto Natura e Vélez Reis Mais, o Piauí aposta em um caminho de não só ampliar acesso, mas ampliar qualidade. É o que tem se visto também em outras etapas no estado. Hoje, por exemplo, o Piauí já oferece o tempo integral em todas as escolas estaduais de ensino médio, e tem mais de 81% das matrículas da rede estadual nessa modalidade. É o maior número do país. Este episódio é sobre a experiência piauiense de tratar a educação básica de forma sistêmica e discute o que isso já tem trazido de resultados para o Estado. Eu sou Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos tocadores de áudio às segundas-feiras. Hoje, a gente recebe o secretário estadual de Educação do Piauí, Rodrigo Torres, que é servidor público federal da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui, disponibilizar esse tempinho aí para a gente fazer uma conversa sobre a educação do Piauí. Eu que te agradeço, obrigado, um prazer estar aqui com o Instituto Natura, contigo, sempre um prazer. Que ótimo. Então, secretário, na abertura do episódio, eu apresentei alguns dos números do Piauí, que são bastante impressionantes. Mas eu realmente queria chamar a atenção para uma lógica de olhar sistêmico que vocês têm aí no Piauí, de investir em vários segmentos e temas da educação básica, ao mesmo tempo com esse olhar assim, mais sistêmico da educação básica. Então, vou querer explorar isso ao longo da conversa, mas eu queria começar entendendo o seguinte. Essa atenção para a educação básica, pelo meu conhecimento, é algo relativamente recente no Estado. Queria, primeiro saber se isso é verdade e depois, se isso é verdade, quando que o Estado virou a chave para começar a dar mais prioridade para a educação? Na verdade, o Piauí, nos últimos 20 anos, ele vinha crescendo sempre, mas pouco. Isso a gente falando em qualidade de educação, os números de IDEB, por exemplo. A melhoria da educação no Piauí é uma constante dos últimos 20 anos. No entanto, era numa velocidade muito pequena. O que nós trouxemos de novidade é que a gente podia ter algumas alavancas que poderiam acelerar drasticamente essa velocidade de melhoria da educação, da qualidade da educação. É lógico que cada época histórica tem seus desafios, né? A gente pega o começo dos anos 2000, o Piauí sequer tinha escola de ensino médio em todos os municípios. Então, o desafio era de estabelecer escolas ainda no território, que é diferente do momento atual. No momento atual, o que nós realmente estamos fazendo é levando um padrão de qualidade desde a infraestrutura até o currículo, até a metodologia de ensino. Então, a grande virada é, obviamente, no início da gestão. O plano de governo do governador Rafael Fonteles previa a duplicação do número de escolas de tempo integral. Nós tínhamos 96 e logo no primeiro mês de mandato já houve a decisão de universalizar o tempo integral. E aí pelo entendimento de que o tempo integral é uma dessas alavancas, talvez a principal delas. E olhando para a educação básica como um todo, pouco adiantaria a gente ter um ensino médio de alta qualidade se eu não tenho um fundamental também de qualidade ofertado pelos municípios, se eu também não tenho uma alfabetização na idade certa, por exemplo. Então, realmente é um grande pacote, e a gente lançou um programa aqui chamado Acelera Seduc,
E não é à toa o nome, não é porque a gente achou bonito, né, o nome Acelera Seduc, é porque o grande objetivo era acelerar, era dar mais velocidade para o aumento da qualidade educacional do Estado. Então esse é o projeto síntese, digamos assim, com esse nome de Acelera Seduc. Muito bom. Eu queria pegar essa parte que você comentou, que você falou um negócio que é óbvio, né? Mas que nem sempre as pessoas olham para isso com a atenção que vocês estão olhando, que, bom, mas não adianta ter um ensino médio maravilhoso se o ensino fundamental é ruim, né? O aluno vai chegar muito defasado ali no ensino médio, então é meio óbvio que a gente deveria olhar a educação básica como um pacote, né? Olhando a trajetória toda, né? Só que isso não é comum em outros estados. Na verdade, tem outros estados até que falam isso, mas em geral tem um foco em uma coisa e depois para as outras fazem coisas menores. Vocês têm uma atuação muito forte no ensino médio integral, no ensino técnico, na alfabetização, na pré-escola e por aí vai. Eu mesmo sou um entusiasta dessa visão integrada, eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Mas eu queria entender como que isso foi acontecendo, como vocês decidiram fazer tudo isso, foi planejado, foi surgindo, como isso se passou aí no Piauí? Eu acho que a grande vantagem, Davi, aqui é que a gente tinha muita clareza do desenho da política educacional. A gente não perdeu muito tempo construindo o desenho da política pública educacional do Piauí. A gente tinha já uma leitura clara de qual era o modelo, e o nosso maior desafio foi de implementação desse modelo. Então, é lógico que o apoio das lideranças é fundamental, porque se você não tiver um líder que entenda disso, o governador é ex-professor, é matemático, é um empresário da área da educação, então isso facilita, porque ele se envolve pessoalmente e patrocina esse apoio. Mas, além disso, tem a capacidade de implementação, que é o outro ponto também muito importante. Qual era o projeto inicial que a gente já tinha clareza desde o início? E por isso que eu te respondendo bem objetivamente, sim, foi planejado. Era focar os esforços da implementação direta do Estado no ensino médio. Então, nós já tínhamos poucos alunos de ensino fundamental na rede estadual, e a gente avançou na municipalização das séries, não fizemos isso de uma vez, foi ano a ano. Em cada ano a gente municipalizava uma série do ensino fundamental anos finais, e hoje a gente tem menos de 10% das matrículas de ensino fundamental no estado. Ou seja, de fato a gente focou os esforços no ensino médio. E qual ensino médio era esse? É um ensino médio de tempo integral, que o aluno passa o dobro de tempo na escola, na verdade aqui é mais do que o dobro, porque ele passa 10 horas por dia na escola, então 9 horas tendo aula, associado a um curso técnico, porque a gente tem a maior parte dos alunos que não entra na universidade, os que terminam o ensino médio público, então eu dou uma alternativa de profissão para esse aluno, e junto com isso um currículo mais moderno que conecte ele com as demandas de trabalho também do futuro. Aí veio a decisão, por exemplo, de ter a disciplina de inteligência artificial obrigatória para todo o ensino médio, a gente já está no 3º ano dessa disciplina. A disciplina de empreendedorismo para todo o ensino médio, nosso projeto de vida aqui é empreendedorismo. É a robótica, é a educação financeira. Ou seja, com o tempo integral eu ganhei lastro de tempo para poder trabalhar com essas coisas que em geral a gente não consegue. E, obviamente, na formação geral básica, trabalhando muito fortemente com recomposição de aprendizagem e um ensino mais direcionado. Ou seja, eu estou falando de uma melhoria da proposta, né, de método, do currículo que eu estou ofertando, e a terceira parte que seria o trabalho de infraestrutura. Ou seja, eu coloquei recurso, a gente dedicou os esforços para ter um investimento alto em infraestrutura para melhorar as escolas. E isso foi muito importante também porque isso deu credibilidade junto à comunidade escolar. Pouco adiantaria eu deixar eles 9, 10 horas na escola, numa estrutura muito ruim, mas eles foram vendo as transformações físicas, inclusive na escola, acontecendo. Então, eles entenderam que era um projeto sério e rigoroso. Isso estou falando do ensino médio. Agora, em paralelo, nós tivemos que constituir um rigoroso regime de colaboração com os municípios. E aí, com isso, a gente conseguiu fazer os investimentos também no ensino fundamental, na alfabetização na idade certa, entramos na pré-escola e agora também na creche de 0 a 3. Então, o regime de colaboração que antes focava mais só na alfabetização, hoje ele foca em todo o ensino fundamental, obviamente com ênfase na alfabetização, e foi lançado um programa aqui no estado também que é o Pacto pelas Crianças, com um olhar para a primeira infância, que é lógico que não é só educação, também tem saúde e assistência, mas esse olhar integral, como você bem percebeu,
faz com que a gente tenha um acompanhamento do investimento da educação desde o nascimento do menino até ele sair do ensino médio. A educação básica, ela acaba dependendo dessa coordenação entre município, estado e governo federal. Bom, secretário, muitas perguntas aqui. Primeiro, queria também reconhecer que recentemente saíram os resultados do indicador Criança Alfabetizada. Eu acho que o Piauí melhorou muito, se eu não me engano, ficou com 77% de crianças alfabetizadas na idade certa, o que é um excelente resultado, fruto desse trabalho de regime de colaboração que vocês estão fazendo. Então, parabéns pelos avanços, rumo agora aos 100%, não é, secretário? O Piauí, Davi, foi o estado que mais cresceu em percentual de crianças alfabetizadas entre 2023 e 2025. A gente cresceu 25 pontos percentuais. Saltamos ali de 52% para 77%. O segundo estado que mais cresceu, não vou lembrar qual é, mas cresceu 20 pontos. Então, foi um grande esforço, realmente. A gente teve 128 municípios que ganharam o selo ouro, dos 224, do compromisso da criança alfabetizada. E a gente também teve 19 municípios que estão com 100% das crianças alfabetizadas. Isso exige um esforço de coordenação muito grande. Tanto eu quanto o governador, nós gastamos horas de trabalho realmente falando com os prefeitos sobre esse tema. Os próprios prefeitos também têm acompanhado o trabalho das equipes, cobrando resultados. Em alguns casos, municípios maiores, independente de questão partidária, nós inclusive aportamos recursos para pagar assistentes de alfabetizadores. Colocamos uma equipe, só no ano passado, para ter uma noção, em Teresina nós colocamos 240 assistentes de alfabetização, auxiliando os professores no processo alfabetizador. E esse ano nós estamos com 190 em Teresina, mais 60 em Parnaíba, que é a segunda maior cidade. Ou seja, o apoio do Estado também é muito importante para que o município desempenhe bem. E o que a gente tem visto é que tanto as premiações quanto essa relação direta com o alto escalão do governo do Estado faz com que os municípios se movimentem para atingir as metas. Então, realmente funciona. É lógico que você tem que ter meta, nós também fazemos formação, os recursos do governo federal são muito importantes também. Então, é de fato um regime de colaboração tripartite, né? O que a gente já espera ver com o Sistema Nacional de Educação recentemente lançado é o que a gente já tenta fazer. O Sistema Nacional vem para formalizar essa forma de trabalho coordenado. Perfeito. Queria entender uma coisa. Você falou de recurso para os municípios, falou de investimento de infraestrutura para a escola em tempo integral e tudo isso custa dinheiro, né? E o Piauí não é o estado que está entre os mais ricos da federação em termos de PIB per capita. Então eu queria entender como vocês conseguiram fazer isso. É porque tem sempre uma questão de não tem recurso para fazer e tal. Como que foi possível fazer isso no Piauí? Acho que são duas coisas principais, aliás, três. Uma é a decisão política de priorizar recursos, uma coisa muito importante. 2, nós tínhamos um recurso disponível. O Piauí foi o primeiro estado do Brasil a conseguir na justiça um volume de precatórios do Fundef, ainda dos anos 90. Parte disso era para pagar pessoal, foi pago, e o restante podia ser aplicado em qualquer área. E nós, o governador optou por manter esse dinheiro na educação. Então, esse recurso foi muito importante para que a gente fizesse as primeiras obras de infraestrutura. Mas o terceiro ponto é que a nossa conta mostrava que o investimento se pagava no longo prazo. Não no curto prazo, porque, de fato, exige um investimento inicial sem a contrapartida das matrículas do tempo integral. Nós fizemos uma conversão tempo integral que foi ano a ano. Então, em cada ano, eu aumentei algo em torno aí de 150 escolas no tempo integral, e eu tinha que garantir a estrutura de funcionamento dessas escolas, em paralelo. Mas o resultado a gente está vendo já esse ano. Então, esse ano, o meu Fundeb aumentou praticamente 50% do seu valor, graças às matrículas do tempo integral. É lógico que eu tive que fazer um esforço nos 3 anos anteriores, financeiro, orçamentário, mas agora isso está começando a se pagar. É lógico que também eu tenho um aumento do custo. O tempo integral ele custa mais por aluno, obviamente. Mas o que eu quero dizer é isso. Nós fizemos vários esforços. Eu participei, inclusive, de grupos de trabalho junto com o Ministério da Educação, pelo CONSED,
junto com a Undime, discutindo os fatores de ponderação do Fundeb. Nós conseguimos aumentar os fatores de ponderação tanto para o tempo integral quanto para a educação profissional e tecnológica, que é o nosso modelo. Ou seja, o nosso modelo garante que nós vamos ter uma contrapartida equivalente ao tamanho do meu gasto, né? E aí vem o último ponto, que eu acredito que talvez seja o mais importante deles, que foi o ganho de eficiência que a gente teve no planejamento da nossa rede. Então, para você ter uma noção, até uma parceria que nós fizemos junto com vocês, aqui do Instituto Natura e com o Instituto Sonho Grande, nos permitiu fazer a contratação de uma consultoria especializada, e nós fizemos um levantamento chamado Raio-X Seduc, que nós mapeamos 100% das escolas da rede estadual. E hoje eu sei exatamente quantos ambientes eu tenho em cada escola, qual o uso de cada ambiente, qual o espaço disponível para construção e para reforma. Então, com isso, eu ganhei elementos para planejar melhor essa expansão do tempo integral. Para pegar um dos exemplos, né, que é a questão da infraestrutura. Então, eu sabia com antecedência, em cada ano, quantas salas eu precisaria expandir, quantos ambientes precisariam ser construídos, quantos ambientes precisariam ser reformados. E eu passei a planejar a minha oferta com a condição da infraestrutura, que é algo que a gente normalmente não faz no setor público. A gente faz separada a parte de planejamento pedagógico, de oferta, em relação à infraestrutura. E se você não juntar essas duas pontas, você tem um problema muito sério, muito grave de oferta. Então, eu tinha muitas turmas, por exemplo, com 10 alunos, com 12 alunos. Nós fizemos uma junção, então nós criamos regras. A minha regra mínima é ter 20 alunos por turma. A gente quis garantir a diversificação dos cursos técnicos, mas primeiro a gente quis concentrar, né, as turmas. Então, primeiro concentramos para depois a gente fazer a diversificação. Em relação a professores, por exemplo, justamente por conta dessa junção aí de turmas, eu consegui fazer a conversão do tempo integral de 150 escolas entre 2024 e 2025 sem ter que aumentar um professor da formação geral básica. Eu só contratei basicamente professor de curso técnico. Por quê? Porque eu otimizei esse trabalho. E aí um outro dado muito importante também de eficiência foi o nosso processo em relação aos dados educacionais. Porque nós fizemos um grande trabalho de ter domínio desses dados, não só de infraestrutura, mas principalmente de matrícula. Fizemos a matrícula 100% digital, vinculada ao nosso sistema de cidadania aqui, né? Tem o GovBR no governo federal, aqui nós temos o GovPi Cidadão. Então eu associei a minha matrícula ao GovPi Cidadão, então eu tinha uma confirmação automatizada da base de dados e eu fiz uma espécie de recenseamento da educação. Então todos os alunos que realmente estavam matriculados, que estavam frequentando a escola, tiveram que manifestar a sua presença para a matrícula. Então, não presença física, foi tudo digital, mas eu garanti que todos eles declarassem a intencionalidade da matrícula. Isso limpou muito minha base de dados e permitiu que eu tivesse um acompanhamento mais fino do aluno, seja para ter melhor frequência, seja para reorganizar melhor as turmas. O modelo funciona, ele se paga no longo prazo, eu tinha recurso disponível e eu tive um grande ganho de eficiência na implementação do tempo integral. Então, esse pacote completo permitiu que a gente fizesse a universalização em 3 anos, o que é algo inimaginável, né? Você hoje tem 100% das escolas, tanto com ensino em tempo integral, quanto com ensino técnico juntos. Realmente um resultado impressionante. Secretário, aqui no Instituto Natura, a gente fala muito sobre, para conseguir implementar boas políticas públicas, de uma necessidade de equilibrar entre compromisso político e capacidade de implementação, né? E ao longo da sua fala, acho que em vários momentos você citou essa questão de ter essa capacidade, essa efetividade, eficiência na implementação e também o papel da vontade política para ter recursos e outras coisas. Eu queria entender, assim, se você pudesse contar um pouco mais, qual que é esse papel de vontade política, de compromisso político, de a liderança maior do Estado, que é o governador, está muito interessado em avançar com a educação? Qual que é o papel que isso tem no avanço das agendas? Eu diria que é fundamental, Davi, porque é o líder maior que dá a tônica de funcionamento da rede, né? No caso da secretaria e da rede. Ter alguém que não só é entusiasta da educação, mas que entende de educação ajuda muito. No ano passado, por exemplo, que foi um ano importante, que era ano de IDEB, né, de SAEB, da prova SAEB, o governador recebia mensalmente os gerentes regionais de educação na sua sala, em conjunto,
e olhava os dados de escola por escola, como é que estava o desempenho nas avaliações que a gente implementa todos os meses, tanto de participação quanto de desempenho de nota. E eles tinham que prestar contas, ou seja, por que essa gerência teve um mau desempenho? Por que essa escola especificamente está ruim? Você gastar tempo, enquanto líder maior, fazendo esse exercício, faz com que as pessoas percebam a importância daquilo. Você tem uma noção, hoje, em cada escola da rede estadual de educação, há um painel de gestão na entrada da escola, com a meta estabelecida de desempenho daqueles alunos. Então, cada escola hoje sabe qual é a meta que ele precisa atingir, seja no SAEB, seja no SAEPI, que é a avaliação estadual, mas isso faz com que eles se movimentem em cima de uma métrica. E tudo isso, se não for valorizado pela liderança, se não for validado pela liderança, cai em desuso, cai em descrédito. Então, eu diria que é um papel fundamental. O próprio governador liga para os prefeitos para tratar de alfabetização, o que é algo também muito importante, assim como eu, quando recebo os prefeitos aqui, antes de tratar de qualquer outra questão, reforma de escola, não, mas como é que estão os índices de alfabetização? Vamos lá, qual é o apoio que vocês precisam? Qual a dificuldade que vocês estão tendo? Isso faz com que eles mudem também a chave de percepção da prioridade, né? Então, eu diria que é um grande privilégio. O nosso governador, em especial, além de validar, ele entende de educação, então foi ele que tomou a decisão e propôs a questão da construção da disciplina de inteligência artificial. O Piauí foi o primeiro território das Américas a ter essa disciplina obrigatória. A gente atende aqui mais de 100 mil alunos nessa disciplina já no terceiro ano seguido. Ele também criou um programa de intercâmbio internacional para os alunos, chamado Do Piauí para o Mundo, que os alunos fazem competição de tecnologia e os melhores projetos de aplicativos, sistemas, são premiados com viagens internacionais. E não viagens internacionais para aprender um idioma, para passear, não. Eles passam um mês tendo aulas de tecnologia em um grande centro do mundo. No ano passado, foram 130 alunos, foram para a Alemanha, Coreia do Sul, China, Singapura, Estados Unidos, Portugal. São oportunidades que vão sendo geradas justamente pela percepção do alto escalão de que aquilo é importante. E aí, secretário, só para complementar essa parte aí da parte política, uma coisa que é importante que o governante que tem esse foco também possa ser reconhecido, né? Porque não adianta nada ele ter esse foco e depois a população não reconhecer e ele não ter o bônus político. Então, a população aí do Piauí reconhece esse trabalho como uma coisa positiva e que, de alguma forma, isso beneficia também politicamente, no bom sentido, o governador? Sim, acho que a métrica maior é que a pasta, nos últimos 3 anos, foi a mais bem avaliada, né, entre todas as pastas do governo. A tal ponto que o ex-secretário de Educação, o Washington Bandeira, está como pré-candidato a vice-governador. Ou seja, traz dividendos políticos também, né, obviamente. Mas, independente disso, eu acho que o grande desejo é realmente um desejo de transformar, com muito propósito, de entender que a educação realmente é essa alavanca que vai gerar mais desenvolvimento. A gente discute muito isso, não é só a educação isoladamente, ela tem que ter uma conexão com o mundo do trabalho, ela tem que ter uma conexão com a estratégia maior de desenvolvimento do Estado. Faria pouco sentido a gente elevar a escolaridade de todo mundo e, no final das contas, a gente ter uma grande massa populacional desempregada, sem renda. Então, a gente tem um desafio enquanto Estado de elevar renda, e é por isso que a gente também tem se dedicado muito a fazer uma conexão com as empresas aqui no Piauí. O Piauí tem passado por um processo de desenvolvimento muito acelerado. Então, em cada território, nós fizemos um levantamento com mais de 100 empresas no ano passado para tentar identificar em quais áreas havia mais demanda de empregabilidade, quais cargos e funções estavam demandando o pessoal, justamente para a gente direcionar a formação profissional nesse sentido. Ou seja, a gente realmente poder fazer uma conexão que transforme a vida da população. E no final das contas, a gente tem grandes números muito positivos. Pegar só um, por exemplo, aqui, Davi, em relação à infraestrutura das escolas, a gente saltou de 20% de escolas climatizadas para 80% em 3 anos. Ou seja, a gente está quase universalizando a climatização. Acredito que até o final desse ano a gente universalize. Do mesmo jeito, laboratórios de informática, que nós saltamos de 20% para 93%. Estamos com a melhor conectividade do Brasil, segundo o MEC. Mas, no final das contas, cada indivíduo
quer saber se efetivamente na sua cidade, no seu bairro, a escola está reformada ou não, se está climatizada ou não, se aquela oportunidade chegou para ele. Então, o que mais valida, digamos assim, o que a gente está fazendo é a realidade daquele indivíduo. Obviamente que a gente está chegando a todo o território. A gente não trabalha com ilhas de excelência. A gente usa o mesmo modelo, o mesmo padrão de escola em todos os territórios do Piauí. Mas é isso, à medida em que a gente chega a todos, todos vão entendendo a revolução que está acontecendo. Inclusive, a gente já tem alunos que estão sendo empregados. Então, acho que esse é o grande ponto, né? A ponta, digamos assim, final de todo esse processo é que a gente tem alunos com formação integral, uma boa formação no ensino médio e que possam terminar o ensino médio com perspectivas profissionais. Tem, por exemplo, aluna que, por enquanto, está na terceira série, já está aprendendo a programar, ainda nem terminou o ensino médio, já está trabalhando para a startup russa. Então, essas coisas estão acontecendo. Outros que se formaram agora no ensino médio já estão estagiando em empresas aqui, startups do Piauí. Então, é esse tipo de movimento que a gente também quer gerar. À medida em que isso vai avançando, obviamente que isso gera dividendos políticos e também melhora a vida da população. Então, no final das contas, fica esse pacote. Perfeito, que é o pacote ideal mesmo, porque quem faz um bom trabalho tem que ter o dividendo político também, até para incentivar esse bom trabalho, né? Agora, secretário, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é um dos principais problemas que a gente vive no Brasil, que é a questão da descontinuidade de boas políticas públicas, né? Então eu queria saber, assim, Piauí já tem hoje a maior percentual de matrículas de ensino médio integral no Brasil. Nos anos finais do fundamental, se não é o maior percentual de matrículas integrais, já está bem acima da média. Vocês cresceram muito no IDEB do ensino médio. Enfim, tem muitas coisas acontecendo e muitas coisas que vão dar fruto no futuro. Mas como fazer para essas políticas que estão avançando não serem descontinuadas numa troca de governo ou até de secretário ou troca de prioridade do país? Como fazer para garantir a continuidade dessas políticas? Primeiro, eu vou só te complementar em relação aos números. Piauí hoje está em primeiro lugar do Brasil em percentual de matrículas de tempo integral no ensino médio com 81%. Segundo hoje é Pernambuco com 61%. Então a gente está com 20% a mais que Pernambuco. Também somos o primeiro lugar do Brasil em percentual de matrículas de tempo integral nos anos iniciais. A gente ultrapassou já Ceará, Tocantins, outros que têm bons percentuais. E nos anos finais do fundamental, a gente está em segundo lugar, a gente perde para o Ceará. Quando eu junto todo o fundamental e médio junto, o Piauí é primeiro lugar. Hoje a gente pode dizer que no ensino básico, o Piauí é o estado que tem o maior percentual de matrículas do tempo integral. Assim como do ensino técnico. A gente tem hoje 68% dos meninos que estão no ensino médio fazem o curso técnico junto, integral integrado. Isso também é o dobro do segundo lugar, que tem 34%. E realmente são números muito intensos, muito fortes e que são efetivos. A gente costuma ter muito questionamento. Mas será que isso é real? Isso é a realidade. Por quê? Nós escolhemos coisas que são viáveis de serem implementadas. A gente não está trabalhando, por exemplo, com cursos técnicos que têm laboratórios caros, porque a gente não teria como fazer. Nós escolhemos trabalhar com cursos técnicos que exigem, basicamente, laboratório de informática. Muitos cursos na área de tecnologia, administração, cursos que são viáveis de serem implementados. E aí, graças a esse esforço, a gente realmente conseguiu esses números. Assim como o tempo integral tem um currículo excelente, né? Existem desafios? Lógico que existem. Desafios de formação de professores, desafios orçamentários também, que são sempre importantes, de infraestrutura, porque também a gente não muda tudo, né, em 3 anos, mas a gente acredita que a gente chegou a um nível muito sólido. E já respondendo a tua pergunta, o que eu acho que é talvez a grande pedra fundamental aqui é a cultura do tempo integral. Eu acho que isso a gente está conseguindo ter. A gente desconfiava um pouco se haveria resistência em relação à sociedade de migrar para o tempo integral. A gente não teve grandes resistências. É lógico que você tem um caso ou outro pontual, mas no geral, as pessoas entenderam que vale a pena gastar, digamos assim, esse tempo, esses 3 anos no tempo integral. O programa Pé de Meia do governo federal do presidente Lula também ajudou muito, porque é mais uma manutenção, uma forma de ajudar a manter aquele aluno na escola, mas há essa cultura. A outra são os avanços institucionais. A gente também tem trabalhado muito em gerar capacidade institucional.
Hoje nós temos aqui na Secretaria um laboratório de dados educacionais que já tem essa rotina de mapear não só dados de infraestrutura, de gestão, mas também de desempenho dos alunos. Todo mês é enviado para os gerentes regionais e para os diretores relatórios indicando o desempenho dos alunos, frequência dos alunos, quais são os alunos em zona de risco. Temos um escritório de projetos que desenvolve um planejamento que é acompanhado com metas periódicas. Criamos também por portaria aqui um conselho de qualidade dos dados educacionais, trabalhando muito fortemente com formação dos gestores que estão trabalhando com a pauta, tanto os gestores das escolas quanto os gestores da sede. É um movimento grande para gerar capacidade e que isso permaneça independente de quem esteja liderando o processo. É lógico que a gente tem uma missão muito grande de ficar puxando a velocidade disso, mas eu acredito que o Piauí, com um pouco mais de tempo, vai solidificar esses avanços, assim como outros estados já solidificaram. Você pega a maturidade institucional de alguns outros estados na educação, ela já é muito sólida. E o Piauí acho que está chegando também nesse grau de maturidade, para independente de quem esteja à frente, a gente também ter essa continuidade. E a própria população demandando essa educação de qualidade, que eu acho que é talvez o ponto principal, né? Tanto para quem está governando, quanto para quem vai governar no futuro. O grande mote aqui é a qualidade de vida da população e como ela demanda esses serviços. Muito bom. Bom, secretário, vou aqui para a última pergunta, que já é uma pergunta típica aqui do podcast, que é a seguinte. Olhando para o Piauí, acho que eu já imagino a tua resposta, mas eu queria também que você respondesse um pouco com um olhar para o Brasil, né? Que é se a gente deve estar otimista ou pessimista em relação à educação brasileira. Olha, eu acho que nós devemos estar muito otimistas com a educação brasileira. A minha avaliação é que trabalhar com a educação pública num país de escala continental como o nosso não é simples, é algo muito complexo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente fizer o simples bem feito e muito rápido, com escolha política, com decisão, a gente consegue melhorar muito. Eu acho que o grande ponto é a gente tem um potencial de melhoria muito grande. Eu acho que a gente já sabe como deve ser feito e precisa investir muito em capacidade de implementação. No final das contas, eu acho que é isso. Eu costumo falar até com alguns colegas do terceiro setor a nível nacional. Acho que, eu não vou dizer que a gente esgotou os desenhos de política educacional, mas a gente já tem muitos desenhos postos na mesa. Agora é simplesmente escolher o desenho que você vai trabalhar e avançar rapidamente na sua implementação. Não tem mais que ficar criando desenho novo. Agora é a gente realmente se dedicar para que o aluno tenha educação de qualidade, numa boa infraestrutura, com uma boa proposta curricular, que conecte ele ao mundo do trabalho e que gere oportunidades futuras para os nossos alunos. A gente tem que pensar na educação como uma ferramenta de transformação social, sim, e principalmente como indutor do desenvolvimento econômico do nosso país. Eu acho que são esses dois grandes pontos. E o que eu percebo, dialogando com as redes estaduais e também com algumas redes municipais, é que a gente está criando cada vez mais capacidade institucional e que a gente tende a melhorar, o que nós precisamos é melhorar mais rápido, é melhorar com mais velocidade e mais solidez. Muito bem, eu também sou dessa opinião, aí vamos levar essa lógica do Acelera Seduc para todo o país. Secretário, queria agradecer muito aqui pela conversa, queria dizer que eu fico muito impressionado com os avanços do Piauí. Claro que ainda tem muito para fazer no Piauí e em outros estados para a gente ter a educação de qualidade que a gente gostaria, mas assim, os avanços realmente são impressionantes, então parabéns aí a você, a secretaria, ao governador e a todo o estado pelos avanços. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês e sempre que quiserem vir nos visitar. Obrigado, secretário, até a próxima. Obrigado por ouvir este episódio. Você pode deixar comentários contando o que achou no Spotify, no LinkedIn e nas redes sociais do Instituto Natura. O Bruno Bittencourt ouviu o episódio sobre progressão continuada, em que a gente discutiu se a reprovação ajuda ou atrapalha. E escreveu que foi uma ótima discussão. Obrigado por trazer profundidade a esse tema, disse o Bruno. Obrigado por ouvir o podcast, Bruno, e por deixar seu comentário. E obrigado também às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer Pra Ver. Tem episódio novo daqui a 15 dias. Até lá!
Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A produção é de Vinícius Neves, a edição é do Matheus Marcolino, a sonorização e a mixagem são do Pedro Ianzur. A trilha sonora é da Estela Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Mello.